Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias consecutivos. O papo de hoje aqui com o Henrique e com a Valquíria, que fizeram isso no nicho de canto de igreja. Vou esperar eles mandarem essa solicitação aqui para a gente começar essa call, essa live, para a gente descobrir os erros e acertos que eles tiveram nesse processo, nessa jornada. Oi, Henrique, oi, Valquíria. Oi. Fala, Érico, tudo bem? Tudo ótimo, deu certo. Deu certo. Tá conseguindo ouvir bem a gente? Muito bem. Pergunto para vocês, de onde vocês estão falando hoje? Atualmente, agora, Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Vida ruim, hein? Em que nicho de mercado vocês fizeram R$100 mil em 7 dias? Fez em canto, de música, né? Canto para cantores de igreja. Que massa! E quem dos dois me conheceu primeiro? Como é que começou essa jornada? Eu conheci primeiro, já estava no digital ali, batendo cabeça, mas primeiramente trabalhando com vendas. Então, trabalhei em algumas escolas de vendas, vendendo diversos produtos diferentes, né? E aí eu aprendi também sobre lançamentos ali no paralelo, com uma pessoa aleatória, assim, que vendia curso, e aí eu comecei. E aí, depois de um tempo, eu já tinha ouvido falar de Érico Rocha, mas, assim, não tinha parado totalmente para te ouvir e assim por diante. Então, depois de bater muita cabeça, assim, e ter trabalhado com vendas, falei, cara, esse cara, pelo jeito, tem muito a acrescentar. Vi ali, apareceu aqueles famosos posts, né, das pessoas tendo resultado e atingindo. Eu falei, não é possível que tanta gente consiga atingir o resultado assim, e eu não, né, e a gente não. E aí foi que a gente se conheceu realmente e decidiu dar um voto de confiança. E voto. Show de bola, show de bola. E como é que a Valquíria entra nessa história? Eu sou professora de matemática, né, como formação, e a gente já estava junto, namorando, e ele nessa de eu quero trabalhar com digital, eu quero ter liberdade pra gente poder morar em qualquer lugar, pra gente poder viajar durante a semana, e aí ele me convenceu a entrar nessa pra ajudar ele, e aí eu larguei a escola e entrei de cabeça no mundo dos lançamentos. E como é que foi essa jornada, então, daí onde vocês decidem entrar de cabeça nisso, para o 6 em 7? A gente começou assim, a gente aprendeu o teu método no ano passado, né? E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento ali em fevereiro. E a Expert A? A Expert é Keila Krishner, na parte de música. Como é que vocês encontraram ela? Então, a gente já tinha feito antes 2 lançamentos sem o seu método, né? Só batemos cabeça, conhecemos algumas experts que acabaram assim, então não deu certo, né, o negócio. E aí eu ainda estava trabalhando com vendas totalmente. Aí eu chamei um amigo meu e falei, cara, você consegue fazer uma curadoria aí para mim? Eu gostaria desse tipo de pessoa para lançar. E aí eu fiz ele mandar várias mensagens assim no Instagram para algumas pessoas, até que eu encontrei uma mulher de Itapeva, no interior de São Paulo, assim, que parecia ser bem interessante, porém, assim, sem zero conhecimento do digital, de lançamento, com uma escola de música, e aí só que com muito potencial. Então a gente bateu um papo, né? E aí ela decidiu confiar na gente também. E aí a gente fez um lançamento semente com ela, né? Sem, no caso, ter o método. Conseguiu, deu algum lucrinho, mas ainda assim, nada demais. Entendeu? Foi assim que a gente conheceu ela. E aí, em fevereiro? E aí, depois disso, no caso, aí em novembro, a gente entrou, no caso, para a fórmula de lançamento. E aí estudamos, maratonamos tudo que tinha que maratonar. A gente viu vários gaps, vários buracos ali que não estavam sendo preenchidos. E falou, cara, realmente o resto que tem aí no mercado é tudo cópia do Érico. Vamos aprender com um cara que é o Raiz, que veio, que criou esse mercado de fato no Brasil. E aí a gente em fevereiro fez um outro lançamento. A gente investiu ali cerca de R$20 mil e voltou 40. Já deu um retorninho bom, imagino, né? Mas ainda não é o 6 em 7. Como é que foi pra frente? Depois disso, aí agora... A gente fez aquela... esqueci a palavra. Com o faixa preta. Não, a gente estudou, a gente pegou depois de 2 meses, nesses 2 meses, a gente reviu fórmula, estudou basicamente tudo novamente, viu que precisava ajustar, né? Conversou com ela, com a família dela. Pô, cara, eles já viram que aumentou muito o número de alunos, né, do que eles tinham para a escola. E aí a gente lançou de novo, e aí investiu a mesma coisa, os R$20 mil. E aí, no caso, voltou 105 mil, só de bruto. Primeiro 6 em 7. Isso foi recente, né? Isso foi recente, deve ter
mais ou menos umas 3 3 semanas, semanas. assim, 3 semanas, tá máximo 1 mês. fresquinho 6 em 7 de Tá vocês. Que fresquinho. massa. Que massa. E agora, vocês moram em Ilhabela ou A o gente que tá morando em vocês São José. fazem? O que A gente, vocês fazem impossibilita isso? a gente tá Uhum. morando em São José dos Campos. A gente tem família aqui, né? Como a gente assim casou recentemente, a gente está em São José e a gente vem às vezes para passear, visitar a família. A gente já fazia isso mas pelo menos já está começando o começo da liberdade, né? Que a gente queria, Que a gente, que vocês que a gente planejaram, né? Tanto planejou. falaram. Que massa, tá começando essa jornada. Primeiro 6 em 7 veio nesse ano. Agora eu te pergunto, depois de ter trilhado vários lançamentos, múltiplos lançamentos, que dica você dá, ou se daria? Tem gente que vê assim, que dica que eu daria se eu estivesse começando no começo? Ou que dica você dá para quem quer iniciar nessa jornada de, enfim, entrar nesse mercado digital e fazer 100 mil reais em 7 dias? Às vezes a gente pensa assim, né? O pessoal que está no mundo físico pensa que o digital é um bicho de 7 cabeças, né? Só que quando você está sendo assim treinado ou seguindo um método, uma estrutura certa, tudo fica muito mais fácil, né? Então, a dica assim, principal que eu dou se você tem ainda alguma dúvida, né, que o digital pode te proporcionar liberdade e uma margem em dinheiro que você acredita que você não consegue alcançar, cara, só se joga porque o risco é muito baixo perto do resultado e liberdade que você pode ter. Massa, simétrico, né? O que se arrisca versus o potencial. E você, Valquíria, que dica você pessoalmente daria para quem está começando e acredita que isso vai acelerar? O que dica que você se daria no começo, né? Eu acho que a dica que eu me daria e daria para as pessoas que estão começando é, de fato, estudar o que você quer, sabe? Pegar o método e ir a fundo naquilo, sem ficar criando teorias na sua cabeça da conspiração de, não, mas eu acho que isso vai ser melhor. Não. Segue o método, faz direitinho, porque quando você vai no passo a passo, dá trabalho, mas dá resultado. Sem inventar, né? Sem inventar. Eu acredito que deve ser em várias técnicas também, sabe-se Deus. A nossa sua expert que mexe com canto de igreja deve ter um jeito de fazer a parada, né? Então, Uhum. você vai no médico, ele te dá uma receita. Você vai no nutricionista, ele te dá uma receita. E às vezes nessa de querer, nesse primeiro momento, modificar demais a receita, passa a ser mais um retrabalho, criando a possibilidade de um retrabalho, né? E segundo, parabenizar vocês que estão jovens assim, eu acredito que está numa idade que eu posso perguntar a idade de Claro, vocês. com certeza. Nossa, 27 anos. E 27 também. então, antes dos 30 já fizeram seu primeiro 6 em 7. Olha que massa. Isso é muito massa. Porque uma vez que você faz, você não desaprende a fazer. E uma vez que você vê a sua conta gerando esse tipo de caixa, não tem como desver, né? De fato. Exatamente. Ó, queria agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado. E digo o que eu sempre digo para alguém que faz um 6 em 7, assim, principalmente os mais fresquinhos, assim, que saíram do forno agora. Isso é só o Começo. Começo. É só o começo. Agora vocês vão brincar e vejo vocês na faixa preta. Fechado, Eric. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão. Prazerzaço. Tchau, Tchau. tchau.